Johnny, só entrando numa polêmica muito particular aí ao tempo que a gente vive de negacionismo por jornalistas que publicam sobre história, uma espécie de polêmica que visa descredibilizar uma das principais lideranças de quilombos, talvez a mais conhecida, que é Zumbi dos Palmares. Segundo esses textos, esses relatos ou essas narrativas, Zumbi dos Palmares seria também um escravocrata. E isso serviria para entender que, então, portanto, os quilombos não só não lutavam contra a escravidão, como também se vinculavam à ordem escravocrata. O que nisso tem de factível? O que nisso tem de mera invenção, mentira, né? Balela? Só para complementar, havia escravidão dentro dos quilombos? Olha, eu não tenho notícia, até onde que eu vi. Não há processos escravistas. Pelo menos eu não li nada sobre e nunca vi documentação nenhuma que fale acerca de escravidão dentro dos quilombos. Mas eu acho que a gente tem que atacar primeiro de onde que nasce, né? Essas narrativas. O 20 de novembro, como um marco simbólico do movimento negro, que foi construído, como diz a Nilma Lino Gomes, né, educou o Brasil. O movimento negro ele tem um papel pedagógico de educou o Brasil. Ele foi vencedor porque ele conseguiu reinventar, né, algumas narrativas e ressignificar algumas coisas que eram muito depreciativas no Brasil. Inclusive, o orgulho de ser negro nasce desse processo de ressignificação. Um símbolo para o movimento da luta dos povos negros nasce desse processo de ressignificação. Então, o ataque ao símbolo é também um ataque à história do movimento negro para tirar a legitimidade da sua luta, de um movimento que teve muito êxito. E assim, se a gente for parar para pensar, o processo de valorização da história da luta dos povos negros é recente. E por causa eu estou chamando de movimento negro aqui, mas são os movimentos, né? Então, é importante entender de onde que parte. Todo mundo fala de um lugar, né? De onde que parte essas intenções. E o outro ponto é, não necessariamente as comunidades quilombolas são contrários ao sistema escravista. O Flávio Gomes que fala, né, um campo negro em que às vezes você tem quilombolas negociando com escravizadores, com as fazendas. Às vezes algum desses ataques são encomendados. As pessoas que estão passando, a coroa, o comércio, eles são encomendados. Outra ilusão é de que eles viviam isolados, né? É difícil você encontrar um quilombo que viveu isolado. Mesmo os que estavam em lugares difíceis como nos sertões. Viviam em diálogo. Por isso é complexo. É um campo, como menciona. Não necessariamente os quilombos tinham a intenção, como é o objetivo, destruir o sistema escravista. Mas precisavam experimentar a liberdade e a própria existência dele já é um desequilíbrio ao sistema escravista. Mas voltando ao assunto. Outro problema dessa narrativa é que durante um tempo foi criada a ilusão de que os quilombos é uma espécie de África reinventada no Brasil. Com aquela ideia romântica, né, de que tudo é perfeito, todas as pessoas são iguais, aqui é uma espécie de oásis. Não são. Cada quilombo tem uma dinâmica diferente. Um sistema de organização diferente, de acordo com o território que está, de acordo com as pessoas que estão ali. Há quilombos que você tem, por exemplo, e aí pelos colonizadores que estão escrevendo os documentos dizendo são liderados por reis, mas aqui quem está falando é quem criou o documento, não são eles são intitulados por reis, né? Ou rainhas. Há possibilidade de algumas rainhas, alguns documentos registram isso. Não necessariamente esses sujeitos são reis com súditos, mas há hierarquia, sim, nos sistemas quilombolas, porque é uma forma de organização social, né? E aí, acho que fugir a essa narrativa de fake news, para fugir a isso, a gente precisa entender que é um sistema complexo, com dinâmicas diferentes em cada região,
Você tem quilombos como o Quilombo dos Palmares, do Ambrósio, em Minas Gerais, que não é só um pequeno agrupamento, você tem agrupamentos de um território bastante extenso, com várias microcomunidades em volta dessa comunidade, e que dura mais de séculos. E aí, você vai ter um sistema de organização que quem olha de fora fala assim, olha, eu estou me enxergando que esse é um sujeito que está dominando outras pessoas. Estou aqui imaginando uma justificativa para esse discurso. Mas eu ao menos não conheço nenhum registro de sujeitos que foram escravizados em quilombos. Eu estou falando dos quilombos históricos, né? Lá durante a vigência do período escravista, nenhum registro.